Saudações conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica, e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia para o Esoterismo e Ocultismo. E neste vídeo com o tema O que são as ciências ocultas? Antes de começarmos, porém, um recado bem rápido, deixe agora o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo, porque assim você estará apoiando de forma decisiva o nosso trabalho. Desde que o ser humano começou a indagar sobre as causas de sua própria existência e do universo que o cerca, surgiram tentativas de resposta a esse que tem sido o maior de todos os enigmas. As tentativas de explicação a esses mistérios originaram ao longo do tempo vias diferentes de saber. A primeira e mais básica é o conhecimento comum e popular, geralmente eivado de superstição e crendices, também chamado de senso comum. Trata-se de um conhecimento extremamente frágil, baseado no achismo e na má interpretação. É, em todas as épocas, o conhecimento da maioria, o conhecimento das massas. Com o desenvolvimento das pequenas e grandes religiões, uma segunda via de conhecimento apareceu, a teologia. Por vezes sustentada por filosofias complexas e de elaborado raciocínio, a teologia apela, não obstante, para uma fé sem comprovação e em postulados que devem ser aceitos a priori, baseados na terceirização da certeza. E muitas vezes faz uso de dogmas rígidos que se recusam a ser revisados. Uma terceira via de conhecimento surgiu com o desenvolvimento do método científico ocidental, geralmente baseado no indutivismo, que preconiza decompor o problema do homem e do universo em partes menores e visíveis, manipuláveis, sujeitas à análise dos sentidos objetivos. Ela nega tudo que não pode ser demonstrado e reproduzido por teste e experimentação objetivos. A evolução da via científica foi tão rápida e eficiente no plano material que destronou inúmeros dogmas antes aceitos pelas religiões, bem como corrigiu o conhecimento falho do senso comum. Contudo, a própria ciência, destinada a libertar o ser humano da crença, converteu-se por vezes, ela própria, numa crença, também com dogmas rígidos. Assim, tudo aquilo que a ciência não consegue demonstrar pelos seus métodos é tido como anátema e rejeitado. Estas são as três vias gerais do conhecimento. São as vias ditas exotéricas ou externas. Mas os estudiosos do esoterismo defendem que, desde priscas eras, surgiu em paralelo aos caminhos anteriores uma quarta via para o conhecimento que se mostrou superior a todos os outros, sendo, não obstante, em todas as épocas, o mais oculto dos caminhos, um caminho esotérico. Pequenos grupos de livres pensadores se reuniam, no passado, para investigar sem amarras de qualquer tipo o enigma da vida e do ser humano. Foram considerados hereges em todas as épocas, e muitos condenados, ora pela religião, ora pela ciência. Autoridades antigas como Pitágoras, Platão, Aristóteles, Tito Livio, Heródoto, Plutarco, Porfírio, Plínio, Justino e Pausânias referiam-se recorrentemente a certos grupos ocultos de saber, detentores de conhecimentos especiais. Grupos estes os quais muitos pensadores e filósofos se dirigiram para serem iniciados. No extremo e Médio Oriente, uma pleiade de autores, grande demais para ser citada, falou mesmo sobre uma quarta via para o saber. Escolas ocultas que foram formadas para iniciar somente os que se mostrassem merecedores dos conhecimentos por ela protegidos. Este quarto caminho de conhecimento caracteriza-se por combinar as premissas científica e religiosa, isentas de seus dogmas, alia a possível transcendência do homem e do próprio universo a necessidade de teste, experimentação e comprovação. O laboratório e os instrumentos deste método são diferentes dos métodos científico e religioso.
Este quarto caminho descobriu que o visível procede de uma dimensão mais rarefeita, não detectada pelos 5 sentidos objetivos. Este plano de causas pode, contudo, ser acessado por faculdades superiores do próprio homem, faculdades que estão além do intelecto e que muitas vezes, para serem despertas, precisam justamente que o intelecto interrompa seu fluxo incessante de conjecturas e se entregue a uma cognição superior, direta, que é propiciada por exercícios especiais e pelo despertar de centros sutis no próprio ser humano. Esta quarta via é o caminho dos místicos e ocultistas, que apareceram em todas as latitudes, em todas as culturas, em todos os tempos. Este quarto caminho de conhecimento é chamado oculto porque sempre só pode ser acessado por uma minoria preparada para desafiar os dogmas vigentes e investigar sem medo o enigma da vida. Perseguida tanto pela religião como mais tarde pela ciência ortodoxa, esse caminho produziu, não obstante, respostas mais seguras e mais amplas que os outros caminhos para o saber, complementando-os e até corrigindo-os em muitos pontos. Tradicionalmente, as ciências que compreendem essa via mais restrita são conhecidas como ciências ocultas. Tendo sido taxados de malditos pelas instâncias oficiais, são saberes que precisaram atuar mais discretamente para proteger sua própria existência e a de seus partidários. A historiografia esotérica, escudada nos autores já citados e em muitos outros, aponta para o Egito Antigo como o palco onde as primeiras escolas ocultas surgiram. Disse que seus principais centros situavam-se nas cidades de Mênfis, Luxor, Heliópolis e, por fim, já no período de declínio do Egito, em Tel el-Amarna. Tais escolas atuavam ocultas para se proteger do poder político e religioso da época, que não aceitava concorrência. Havia, pois, o Egito interior, esotérico, que reunia livres pensadores, homens e mulheres, em número reduzido, e o Egito exterior, dominado por reis e sacerdotes que oprimiam o povo. O método oculto passou a ser visto pelos que de fora de seus círculos ouviram falar dele como perigoso, pois libertava o ser humano de todos os dogmas, não tornando-o sujeito a qualquer tipo de autoridade externa, mas fazendo dele o homem livre. Mais ainda, fazia do ser humano poderoso, pois ensinava como acionar as leis da natureza e participar ativamente de um plano maior que se percebia como divino. Mostrava ainda que todas as coisas estavam ligadas por laços sutis, fazendo dos homens não só irmãos entre si, mas também irmãos dos animais, plantas e até dos minerais, bem como das estrelas e galáxias. Assim, as primeiras escolas ocultas, também chamadas de iniciáticas, reuniam-se em velhos templos egípcios abandonados pela religião oficial. Neles, uma verdadeira ciência da vida foi sendo preparada e transmitida. Um conhecimento superior foi sendo estruturado, testado e validado por gerações de ocultistas. O termo ciência oculta passou a designar, portanto, uma massa de conhecimento especial que deveria ser transmitido somente a pessoas longamente testadas, moral e psiquicamente. Deveria permanecer oculta da maioria, pois, conforme comprovado exaustivamente, a grande massa não a aceitaria, nem compreenderia princípios que desafiassem o senso comum ou as noções religiosas ortodoxas. Tal legado, se divulgado indiscriminadamente, causaria revolta que poderia destruir para sempre uma sabedoria cuidadosamente gestada e desenvolvida por gerações de iniciados. Além disso, alguns princípios ocultos, se divulgados livremente, poderiam se tornar perigosos caso pessoas despreparadas tentassem uma experimentação sem supervisão adequada. Daí partiu mais tarde a advertência feita por Jesus, de não se lançar pérolas aos porcos, sob o risco deles as destruírem e destruírem seus divulgadores.
Ainda na época das escolas egípcias, um personagem cuja identidade não se sabe se real ou simbólica, chamado pelos gregos posteriormente de Hermes Trismegisto, reuniu em um conjunto de leis alguns dos maiores princípios do ocultismo. A principal reza que o visível procede do invisível e que para conhecer o macrocosmo, o ser humano deve investigar a si próprio, pois o homem é o reflexo do todo e tem em si todas as leis do universo. Aprendendo a acioná-las em si, pode, até certo ponto, comandar as leis externas a si, produzindo verdadeiros milagres. Os princípios do hermetismo integravam um corpo bem maior de conhecimentos especiais, e com o tempo, novas ciências foram a ele agregadas. As principais disciplinas das ciências ocultas têm sido tradicionalmente 7: a alquimia, a cabala, a astrologia, o simbolismo, a magia, o magnetismo e o psiquismo. A partir dessas disciplinas mães, originaram-se outras que, muito mais tarde, foram apresentadas às massas, apenas em sua forma profana. Por exemplo, atrás da matemática material, que compreende cálculos cuja aplicação é dada, sobretudo no mundo físico, há a matemática sagrada, na qual os números são símbolos para as leis que regem o funcionamento do cosmos, da vida e do próprio ser humano. Igualmente há uma geometria sagrada, onde determinados símbolos sintetizam leis sutis, atuantes tanto no macrocosmo como no microcosmo. Há também uma geografia arcana, que não se reduz ao estudo dos componentes físicos da Terra, mas compreende o planeta como um ser vivo, conhecendo sua verdadeira origem, seus veios de energia e lugares de concentração de poder. Atrás da química material há uma química oculta, que sabe da existência não de 3, mas de 7 estados da matéria, e que esta é apenas energia condensada, podendo ser inclusive afetada pelo pensamento humano. Já a arquitetura sagrada deu origem na antiguidade a monumentos impressionantes que simbolizavam em pedra a precisão das leis cósmicas. Entre tais monumentos que desafiam as idades e a compreensão dos não iniciados estão as pirâmides das várias civilizações, certos templos do Egito, Grécia e Roma, monumentos hindus e babilônicos e as catedrais góticas da Idade Média. Muitos deles não podem ser reproduzidos hoje, pois não se conhece a tecnologia que lhes deu origem. Foi ainda do círculo dos iniciados nas ciências ocultas que saíram os fundadores das grandes religiões. Eles nunca pretenderam criar credos específicos, apenas regenerar e apresentar uma única sabedoria, adaptada conforme a época, lugar e povo a que se destinava. Seu trabalho sempre originou 2 círculos, um místico e restrito e um popular e mais amplo, que quase sempre se degenerava em dogmas, superstições e até guerras. De uma forma simples e didática, o grande esoterista francês do século XIX, Papy, explica a diferença das ciências ocultas para as ciências materiais. Papy usa o exemplo de um livro. Segundo ele, as ciências profanas descreverão um livro assim: este livro está colocado sobre a lareira, a 2,49 metros da mesa em que me encontro. Pesa 545 gramas e 8 decigramas. É ainda composto de 342 folhas de papel, sobre as quais existem 218.180 caracteres de impressão, tendo sido neles usados 190 gramas de tinta preta. Trata-se de uma descrição experimental, acurada e correta do fenômeno chamado livro. Mas perguntam os ocultistas: isso é suficiente para conhecer o livro? Já a ciência oculta, além de conhecer todos os dados materiais anteriores citados, consegue ler o conteúdo do livro. Ela sabe que o que mais interessa não é o seu aspecto material e físico, mas o que o autor quis exprimir com a ajuda dos símbolos visíveis das palavras.
o seu aspecto metafísico. Já o místico italiano do século XX, Pietro Baldi, disse que o cientista ortodoxo estuda fria e objetivamente o fenômeno, tentando decompô-lo em partes visíveis. O místico, além disso, sabe amar o fenômeno e se tornar uno com ele. Outra bela explicação do que são as ciências ocultas foi dada pela esoterista russa Helena Blavatsky. Disse ela: quando percorríamos pela primeira vez o Oriente, duas sombrias questões oprimiam nossos pensamentos. Onde está? Quem e o que é Deus? Quem alguma vez já viu o espírito imortal do homem, de modo a poder assegurar para si a imortalidade humana? Foi quando travamos contato com certos homens, dotados de tão misteriosos poderes e de tão profundo conhecimento, que podemos verdadeiramente designá-los como os sábios do Oriente. Explicaram-nos que, combinando a ciência com a religião, a existência de Deus e a imortalidade do espírito do homem podem ser demonstradas como um problema de Euclides. Pela primeira vez, tivemos a certeza de que, nesta filosofia, não tem lugar senão a onipotência do próprio eu imortal do homem. Aprendemos que esta onipotência procede do parentesco do espírito do homem com a alma universal, Deus. Este, disseram eles, só pode ser demonstrado por aquele. O espírito do homem é prova do espírito de Deus, assim como uma gota de água é prova da fonte de que procede. A fé cega, então, não será por muito tempo necessária. Ela será substituída pelo conhecimento. Conclui Blavatsky. Assim resulta que as ciências ocultas constituem um campo imensamente mais vasto e preciso de conhecimento, que consegue acessar o âmago dos fenômenos. Sem menosprezar a metodologia material de pesquisa, valem-se de métodos especiais de investigação, que não são conhecidos ou aceitos pelas instâncias religiosas e científicas, mas que, não obstante, permitem ir mais fundo na investigação das coisas. Os postulados ocultos propõem ainda que o objeto de pesquisa, que o homem dispõe mais perto de si, é ele mesmo. Mergulhando profundamente em si mesmo, aprofundando o fenômeno de sua própria consciência pela meditação, o homem descobrirá que ele é reflexo do todo. Compreendendo a si mesmo, compreenderá tudo. Daí a sentença do templo de Apolo: homem, conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Igualmente, como o ocultismo postula, tudo está em tudo. O místico pode encontrar as leis do universo em um grão de areia, se souber como estudá-lo. Os postulados 2 e 3 da conhecida Tábua de Esmeralda, atribuída a Hermes Trismegisto, dizem o mesmo em outras palavras. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. E assim como todas as coisas vieram do Um, assim todas as coisas são únicas. Finalmente, as ciências ocultas também são conhecidas como a ciência dos magos, e o aspecto mais inferior e mal compreendido da magia tem sido a magia cerimonial que, em todas as épocas, atraiu os principiantes, entusiastas por fenômenos, os quais são o efeito menos importante das ciências ocultas, sendo a aquisição da sabedoria interior a meta maior a ser conseguida. As escolas que tradicionalmente transmitem as ciências ocultas são conhecidas como escolas iniciáticas ou místicas. São iniciáticas porque têm procedimentos testados e validados para iniciar seus membros no ocultismo. São místicas porque ensinam o homem a acessar, de forma direta e sem intermediários, a sabedoria divina,
devolvendo nele suas capacidades adormecidas. As autênticas escolas esotéricas são em número reduzido e cada qual tem uma técnica própria de transmissão do conhecimento esotérico. Com o tempo e com a maior liberdade de pensamento conquistada pela civilização, tais escolas foram deixando de ser ocultas e secretas, sendo hoje discretas. As mais conhecidas no Ocidente são a Ordem Rosa-Cruz, o Martinismo e a Maçonaria. No Oriente estão certos ramos do Yoga iniciático, o Sufismo e o Druzismo. Existem ainda outras escolas menos conhecidas, mas igualmente veneráveis. Para finalizar este documentário, cabe uma advertência. O estudo autodidata das ciências ocultas sempre foi desaconselhado por todos os mestres. Se uma leitura teórica introdutória pode ser deveras útil, a prática destas ciências pode vir a ser perigosa se feita sem supervisão. Assim como não se soltaria uma criança em um laboratório de química sem um professor. Acidentes podem ser previstos. Cabe advertir também que muito do que é apresentado hoje como ocultismo, esoterismo e magia trata-se de conhecimento elementar, confuso e muitas vezes completamente errôneo. É preciso não se deixar deslumbrar e reportar-se às escolas sérias, tradicionais, antigas e reconhecidas ainda atuantes. De todo modo, para uma aproximação teórica e puramente introdutória das ciências ocultas, duas das melhores obras já escritas sobre o tema são de autoria de Papy, já citado. São elas o Tratado Metódico de Ciências Ocultas, publicado em 2 volumes no Brasil pela editora Planeta, e ABC do Ocultismo, lançado no Brasil pela editora Martim Fontes. Ambas estão atualmente fora de catálogo, podendo ser adquiridas em sebos. Uma terceira sugestão de leitura é a obra magistral escrita por Helena Blavatsky, intitulada Isis Sem Véu, publicada no Brasil em 4 volumes pela editora Pensamento, ainda em catálogo. Escalando os degraus do conhecimento, todos os homens chegarão um dia, cada qual em seu próprio tempo, aos portais das ciências ocultas. Então, de ascensão em ascensão, atravessando também inúmeros umbrais, por fim, realizarão o mistério de seu próprio ser. Acordarão do longo sono, completarão a viagem, fecharão o círculo ontológico de si próprios. E mais importante, receberão poderes que lhes permitirão ajudar a despertar os outros que ainda dormem. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. E se desejar, acesse nosso website em www.realidadefantastica.com.br e veja como fazer uma doação, para que possamos manter e expandir o nosso trabalho. Até o próximo vídeo e lembrem-se, o mistério está entre nós.